Good morning, students! Olá, galerinha do nono ano. Vamos fazer aqui a nossa correção, né, da nossa avaliação e também intervenção. Lembrando que a diferença é porque eu acrescentei algumas questões, mas é a mesma avaliação, tá bom? Então, vamos tirar todas as dúvidas, caso vocês ainda as tenham, tá? Então, a primeira, lê o texto abaixo para responder as próximas questões. No primeiro quadrinho, John apresenta três coisas, né? O que são essas coisas três questões? O que será que ele está apresentando, né? Quem são esses três personagens que o John está apresentando? Então a gente vai olhar aqui o primeiro quadrinho, ele diz: Once upon a time there was a house with a man, a dog and a cat. Então quem é que ele está apresentando, né? A gente leu aí o primeiro quadrinho, ele apresenta o homem, o cachorro e o gato. Logo, a opção correta é a opção C, né? Assim? Ainda do texto ele pergunta: o humor está presente no texto por quem? O gato achou a história contada pelo seu dono familiar? B. O gato percebeu que o cachorro ficou sem comer? O homem ficou revoltado com a atitude do gato? Ou a D. O cachorro ficou sem entender nada do que seu dono falou? A opção correta aqui é a opção A. O gato achou a história contada pelo seu dono familiar. Vamos lá, próxima questão, marque a alternativa que completa corretamente a frase. The children, o verbo é ate, all the food, but they didn't, o próximo verbo é drink the milk, no simple past. Gente, lembrando que o simple past é o quê? Verbos no passado. Para ir para o passado eu acrescento o quê? A partícula é de, não é assim? Então vamos lá. Para eu colocar esses verbos no passado, tem que prestar atenção e cuidado com os verbos irregulares. Por quê? Porque verbo irregular não segue a regra. Por exemplo, o verbo ate aqui, ele já é verbo irregular. Se ele é verbo irregular, ele não vai ficar desse jeito aqui. E ele não vai acrescentar o ed. Ele vai modificar. Então, a gente vai fazer o quê? Tem que ir lá no livro, lá na página, a partir da página 166, e olhar a tabela para ver como era que ele ficava, né? O verbo ficava de outra forma. Então, o verbo ficaria o verbo ate, certo? Então, vamos para a próxima parte. Então, aqui a gente já sabe que é ate. A gente já está cancelando aqui quem? Essa, não é? E essa. Fica entre a B e a D, tá certo? Então, vamos olhar o próximo verbo, é o verbo drink. Drink a gente sabe que é um verbo irregular. Então, eu vou modificá-lo, porque ele é irregular. Quem é que eu vou prestar atenção dentro da frase? Ó, aqui, quem é que tá aparecendo, ó? Verbo auxiliar. Lembra que quando a gente trabalha com verbo auxiliar, não modifica o verbo, tá bom, gente? Porque quem vai indicar o tempo verbal que a minha frase está é o verbo auxiliar, já que ele está aqui presente na frase. Se ele não estivesse presente, eu ia ter que acrescentar, né, a partícula ed para poder colocar esse meu verbo no passado e indicar o tempo verbal do passado, tá bom? Mas como eu tenho verbo auxiliar, eu não vou modificar meu verbo, tá? Então, logo, gente, a opção correta aqui seria a opção B, certo? Bom, a próxima, para observar as frases e dizer quantas frases estão no simple past. Tá? A primeira, they arrived at the theater at 9 o'clock. Verbo aqui no passado, né? Ó, terminado com ed. Já temos uma. I saw him a year ago. Ok, verbo no passado. Verbo irregular, tá certo, gente? Presta atenção aqui. Isso aí é um verbo irregular, ok? Próximo. She is my best friend. Ok, isso aqui não tem nada no passado. E a próxima, Mary slept. Verbo no passado, certo? Então, nós temos 3, ok? Qual é a forma interrogativa da frase? Mary spoke English very well.
Forma interrogativa, certo, gente? Quando eu for interrogar, perguntar. Quando eu digo interrogar, eu já vou lembrar que quando eu estou trabalhando passado, eu tenho que colocar o verbo auxiliar no início da frase. Se o meu verbo auxiliar vem no início, vamos cancelar logo essas duas aqui. É assim? Aí eu vou ficar com essas outras duas opções. E aí eu vou ter que olhar para o verbo principal. Vamos olhar para o verbo principal do verbo, né? Então, se eu estou trabalhando com o verbo auxiliar, a gente viu isso na questão, né? Um pouquinho mais atrás, se eu estou trabalhando com o verbo auxiliar, logo eu não modifico o meu verbo principal. Se eu não modifico, speak, porque spoke é a forma irregular, né, do passado do verbo speak, tá bom? Qual é a forma correta do passado dos verbos, entre aspas, da frase? The boys win the game and start to cry. To repetiu aqui duas vezes, mas só é uma, tá, gente? Vamos lá, o verbo é win e o verbo start. Gente, o verbo win, lembrando, sempre olhem na tabela, gente. Não deixem de olhar lá na tabela, tá bom? Porque lá vocês vão ver direitinho os verbos irregulares, tá ok? O win é um verbo irregular. Se ele é irregular, cancela esses que tem o ed, cancela essa que tem ele da mesma forma. Ele vai ficar won. E cry ou start é verbo regular, logo termina com ed no final. Então a correta seria a opção A, certo, galerinha? Passa a frase I think she drives Madeline keeps having accidents para o simple past. Qual seria a opção correta? E aqui, gente, vocês tinham que olhar bastante lá no livro para tirar todas as dúvidas dos verbos irregulares, porque só lá vocês teriam a certeza. Gente, ó, eu olho lá no livro, olho na tabela. Se o verbo não aparece na tabela, logo ele é um verbo regular. Se ele é um verbo regular, é de. Se ele aparece na tabela, coloca o verbozinho que está do lado dele, porque ele é verbo irregular. Por isso ele se encontra lá na tabela de verbos irregulares, tá bom? Então o verbo think é um verbo irregular, tá bom? Ele fica targets, tá? Então aqui eu já anulo a opção C, né? Tá anulada. E aí o próximo verbo é drives. Também é um verbo irregular. No passado fica drove. Eu já vou anular aqui então a opção A, né? E o próximo verbo é keeps, tá bom? Esse aqui já é um verbo irregular, tá bom, gente? E fica keep it. Logo a opção correta é a opção B, ok? Isso aqui, gente, vocês têm que olhar sempre lá na tabelinha do livro, tá bom? Quando for irregular, para não ter dúvida. E a última, qual é o passado dos verbos? Take, send, carry, write, certo? Então, lembrem sempre, qualquer dúvida, olhem na tabela. Então, take, gente, é um verbo irregular. Por ser um verbo irregular, a gente já vai anular aqui esses aqui, né? Que começava já com regular, que começava com ed, já vamos anular. O verbo take no passado, ele fica took. Então, a gente ainda tá na C e na D. O verbo send, ele é um verbo regular, certo? Lembrando que o verbo, quando termina com a vogal E, para ir para o passado, eu acrescento apenas o D, não é assim? Se eu acrescento só o D, eu vi aqui que na opção D, ele repetiu a vogal E novamente e acrescentou o D de novo. Então, ela está errada. Logo, a correta seria a opção C. Carries é um verbo regular, certo? Ó, carry termina com Y, precedido de consoante. Quando o Y, antes dele vem uma consoante, tira o Y e coloca IED. Agora, se o Y tivesse vindo com antes vogal, eu deixaria o Y e acrescentaria só o ED, tá bom? E o último verbo, write, ele fica o wrote, porque ele também é um verbo irregular, tá bom? Gente, essa questão dos verbos irregulares
Vocês têm que sempre estar tirando as duvidazinhas na tabelinha para ajudar vocês, tá bom? A nossa aula foi essa de correção. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenham dúvidas, pode falar comigo. Eu vou estar disponível no privado para tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Então, tchau, gente. Bye, bye. Até a próxima aula.